Quero ler aqui fazer uma reflexão aqui na história de Naamã. Naamã, a vida de Naamã e o milagre que foi feito na vida dele nos traz uma lição assim muito grande pra gente tirar aqui uma parte, a parte espiritual que cabe, que foi a parte principal do milagre, né? Mas também algo pra gente aplicar na nossa vida pessoal. Algo que muitas das vezes a gente passa, eu passo, você passa, e que muitas vezes a gente negligencia isso, né? A gente trata isso de uma maneira muito superficial. E quando a gente pega aqui o texto, a partir de 2 Reis, no capítulo 5, a gente vai ver lá a história, né? Naamã era um chefe do exército da Síria. Ele tinha uma patente muito alta, aliás, era o chefe. E tinha uma doença chamada de lepra, uma lepra na pele, onde essa doença provocava feridas na pele, feridas grandes, e isso lhe causava, obviamente, muita vergonha. E o problema é que, pior ainda, é a posição pela qual ele se encontrava. Porque naquela época já era vergonhoso para uma pessoa comum, que tinha uma vida comum, vivia uma vida comum. Imagina para esse homem que é chefe do exército da Síria, um dos exércitos mais temidos daquela época, que é, causou guerras, matanças, dominações em vários impérios daquela época. E esse chefe, esse general, estava com essa doença. E tudo seria normal, ele viveria a vida normal, até que se não fosse por uma mulher, uma garota, que era uma escrava, uma menina judia, israelita, né? Que era escrava, que servia ali os seus aposentos, que servia ali aquele governo ali, não fosse o comentário que ela fez. De que quem dera o rei conhecesse o profeta, ou conhecesse Israel, porque lá havia profetas que tinham a capacidade e que servia a um Deus que era capaz de curar aquela doença. Interessante é que a gente não sabe como que ela falou, a forma que ela falou, como que ela transpareceu essa ideia, né? Como que ela vendeu essa ideia, como que ela vendeu esse Deus, né? Para ali aquelas pessoas que estavam ali. Mas fato é que aquele general, Naamã, ele se sentiu tocado, se sentiu estimulado, ou teve fé no coração dele para sair em jornada lá ao povo de Israel, procurar ali os profetas para curar a sua enfermidade. Agora, algo interessante também que a gente precisa destacar é a vida, a rotina daquele homem. A rotina daquele homem. Ele era um homem que, por ter essa doença, como eu disse, já é vergonhoso para uma pessoa comum. Imagina para aquele homem que era general. Então, o que ele fazia? O que ele tinha para fazer era esconder as suas feridas. Como normalmente o trabalho dele era trabalhar com armadura, ele trabalhava ali com a sua armadura e quando estava nos seus aposentos, dentro da sua intimidade, ele tirava aquela armadura. Mas, né, ao tirar a armadura,
ele se deparava ali com aquela situação, com aquela podridão na sua pele, com com aquela enfermidade. Era a sua dura realidade. Então ele vê essa palavra e vai organiza ali essa viagem para Israel, para no reinado de Israel, procurar ali as autoridades ali, o rei de Israel, para que apresente a ele aos profetas, né, para que os profetas possam curar Naamã. E naquela situação, o rei Naamã conversando com o rei, o profeta Eliseu ouve aquilo, fica sabendo de alguma maneira, chega até ele aquela mensagem, e ele dá uma ordem para aquele general. Que ele se lave, aliás, ele mandou um recado para aquele general, né? Ele estava ali nos aposentos, nas dependências ali do reinado de Israel. Ele dá um recado para Naamã se lavar 7 vezes no Rio Jordão, que ele seria curado. E a história fala que ele foi lá, primeiro ele questionou, porque aquele rio Jordão, na visão dele, na perspectiva dele, era um rio muito simples, muito ruim, muito sujo. E como ele não sabia o método que o profeta ia usar, ele questiona, porque provavelmente ele pensou que seria recebido ali com alguns rituais, né? Rituais religiosos, rituais específicos, algum tipo de magia, e seria curado. E magia e rituais esses dignos de um rei, né? Dignos de um general, como era a patente dele. E o profeta manda ele se lavar. E como ele fala assim, como ele sabe, ele conhece outros rios muito melhores que aqueles, ele pensa assim, puxa vida, mas ele podia ter mandado eu mergulhar nos rios mais bacanas, o rio tal, que são rios mais limpos, mais bonitos, né? Porque na cabeça dele, ele ainda não tinha entendido que não era um mergulho qualquer, um, não era imergir em qualquer água, submergir, imergir. Era era um ato profético que o profeta recebeu de Deus. Era uma direção. Tinha que ser 7 vezes e tinha que ser no Rio Jordão. E para ele era só mergulho. Talvez até ele achasse que fosse um mergulho, talvez fosse uma superstição, ou fosse porque mergulhar naquela água específica seria bom, enfim. De alguma maneira ele questionou, mas ele foi obedeceu lá o profeta e foi até o Rio Jordão. E mergulhou 7 vezes. Tirou suas roupas e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E o que aconteceu? Aquele profeta, aquele general, foi completamente curado da sua lepra. Deus realizou o milagre através da direção, através da visão, através da ordem entregue ao profeta. E aquele homem obedeceu. E o que eu queria trazer de lição aqui pra gente, pra mim, pra você. O primeiro ponto é a gente perceber que todos nós temos uma camada ou camadas que são a nossa proteção, que servem de proteção para esconder a nossa verdadeira ferida. Essas camadas de proteção servem muitas vezes para bloquear a nossa personalidade, bloquear às vezes feridas ou coisas que a gente não quer abrir mão. E isso é tão forte, tão poderoso, que a lição que fica aqui, que Deus nos diz, é que para a gente ser curado dessas feridas, a gente precisa passar pelo processo. Primeiro, expor as nossas feridas. Ou, pelo menos, estar predisposto
a mostrá-las, a dar luz às nossas feridas, para que elas sejam saradas. E a gente vê também que depois que a gente expõe as nossas feridas diante de Deus, a gente percebe que Deus tem um plano, ele tem uma forma de curar. Ele tem uma forma, tem um tempo para curar. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. Não era uma, não era duas, não era 100, era 7 vezes. Às vezes, essa quantidade de vezes, ou os mergulhos, significa tempo. Leva-se um tempo tem que ser obedecido um, um ritual, ou uma sequência, que muitas das vezes a gente não quer, está sujeito a passar. Por impaciência, por ansiedade, por não querer enfrentar o processo. Às vezes na primeira a gente já quer desistir, na segunda já quer desistir, não quer tentar a terceira, não quer tentar a quarta. E a gente desiste no meio do caminho. E se ele tivesse desistido e não tivesse passado as 7 etapas daquele mergulho, ele não teria alcançado. A Bíblia fala que ele ficou com a pele tão linda, tão nova quanto a de um bebê. Então veja como são as coisas de Deus. A bênção de Deus é tão maravilhosa que ela se torna perfeita. A pele mais perfeita que existe é de uma criança quando nasce. Ela é extremamente rígida, ela é extremamente nova. Tem todas as vitaminas, tem todas as possibilidades de crescer, né? Porque à medida que a criança vai crescendo, a pele vai esticando. Então a pele de um bebê é uma pele mais nobre que tem. É a pele mais bonita que tem. E a bênção de Deus também é assim, uma bênção tão linda, tão bonita, que quando chega, ela é diferente de todas as outras. Como que a gente pode imaginar uma pessoa já grande, já velha, com uma pele de um bebê? É algo nobre, é algo lindo, é algo especial. É uma bênção, a bênção de Deus, todos percebem que é uma bênção de Deus. Então, a gente precisa, o que a gente aprende? A gente aprende primeiro a se expor. A gente tem que se expor, abrir as nossas feridas, tirar as nossas armaduras que protegem a sujeira, que protegem a doença, que protege a escuridão que está lá dentro, nos escurecendo, nos travando. Essa escuridão que muitas das vezes a gente só quer abrir quando está num lugar seguro, num ambiente seguro do nosso quarto. Ou esse ambiente seguro é nosso quarto mental, pode ser, né? Então nós aprendemos que devemos nos expor nossas feridas. Devemos esperar o tempo. O tempo é a quantidade de vezes que tem que ser feito os mergulhos. E o processo. O processo foi a água que Naamã teve que se submeter, era aquela água do Jordão, que não era uma água tão bonita, não tem um estado de conservação tão bom, não é uma água mais limpa que tinha. Acho que nem é potável, nem se pode beber. Ou seja, o processo às vezes é um processo difícil. Aliás, geralmente é difícil. É doloroso. O processo não vai ser nos melhores lugares. O processo não vai ser nas melhores situações. O processo vai ser em lugares difíceis, situações difíceis e na quantidade de tempo específica. Então, o que eu quero trazer aqui para o seu coração é: aguarde o tempo de Deus. Passe pelo processo. Espere as vezes corretas. Esteja no lugar correto. E exponha as dores, exponha o que você é diante do Senhor. Se exponha. Porque só quando você se expor é que Ele vai conseguir transformar o que você é numa coisa nova. Naamã naquele momento ele nasceu de novo. Ele teve uma pele como a de bebê. Ele nasceu novamente. Amém? Que Deus te abençoe e que você fique sempre
em paz.